já vamos começando. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite. O objetivo hoje dessa aula, dessa live também, já até coloquei já uma prévia do título do que seria, do que nós iríamos conversar hoje, que é a desconstrução da Umbanda. Ou seja, o que hoje as pessoas conhecem de Umbanda, o que hoje é Umbanda. A gente vem falando bastante, principalmente sobre Candomblé, falando sobre Orixá. No começo dessas aulas, quando começamos no ano passado, falando também um pouco mais voltados à parte emocional, à parte espiritual ligada e tal, mas eu nunca fiz uma aula direto especificamente sobre a construção da Umbanda. Principalmente tirando os grandes mitos que foram criados e que todo mundo hoje acredita piamente até hoje, porque muitas vezes pegaram apenas uma única fonte ou conhecem apenas uma vertente e não conhecem a outra. Então, por isso que eu achei até interessante criar o nome dessa aula de Desconstruir a Umbanda. Por quê? Porque tudo que vocês conhecem de Umbanda, tudo que vocês aprenderam, embora nós somos de Candomblé, nós não somos de Umbanda, mas como eu iniciei na Umbanda, eu tenho esse conhecimento, então eu tenho toda essa base para poder estar falando fora a base histórica. Então, claro, eu não vou vir aqui criticar uma situação, criticar ou falar alguns pontos que devem ser melhorados, pontos que são equivocados, sem antes trazer uma base, sem antes trazer um argumento e como chegou até isso para que você possa entender. Acredito que muita gente vai ficar espantado com tudo que nós vamos conversar hoje, como também muita gente vai ficar puto com tudo isso, porque muitas vezes vai se sentir um pouco enganado com toda essa situação que sempre existiu e que até hoje é vendida e é colocada. Eu fiz um esquema para eu não me perder, porque como vocês me conhecem, eu começo um assunto, eu viajo nesse assunto e acabo deixando de lado outras coisas. Eu acho importante eu citar tudo o que eu mencionei. Eu acho legal colocar todas essas informações, todos esses dados para que você tenha uma informação mais completa. Então eu não quero ficar preso justamente ao tempo, para quê? Para não deixar de falar nada e também para não explorar apenas um único assunto e ser pobre em algum outro assunto. Então, a primeira ideia que eu acho interessante trazer sobre a Umbanda é que quando nasce o nome, que é colocado este nome, inicialmente ele nasce sem o U. Ele nasce como um banda, com M direto, banda, aquele M meio morto. É daí que nasce esse nome como uma construção que já foi criada, porque nesta época especificamente deste nome, que começam a se nascer, logo vocês começam a nascer, logo vocês vão entender, e eu vou situar vocês até historicamente em relação a isso, é muito mais ligado a uma ideia de cura, sempre com a ideia de cura. Porque quem eram esses conhecidos quando nasce grande essa religião, eram conhecidos como os grandes tatas. Os grandes tatas eram conhecidos como os grandes curadores. Então eles tinham toda essa ideia, que é toda uma ideia que nasce principalmente do povo banto, do povo quimbanto, do povo kikongo, que é toda uma região de Angola, região do Congo, região de Moçambique, que começa principalmente com esse tipo de linguajar, que é esse idioma falado, eles começam a trazer essa ideia. Então o quimbanda, que começa quimbanda, é conhecido como grande curador, o homem que de certa forma procura a cura, junto com uma denominação, junto com o que já existia muito grande aqui, que eram os índios, que era um tupi muito grande, que o tupi tinha já essa ideia do curador, do feiticeiro, tudo, então conseguiu se encontrar ambos os lados. Existem relatos dos primeiros registros de culto espiritual em 1536. Em 1536 já existem os primeiros relatos de cultos de incorporação, de cultos de ordens de espíritos que praticavam muitas vezes uma ancestralidade onde alguns espíritos vinham para poder realizar esse trabalho de cura. Muitas vezes já tinha, nessa época, em 1536, como eu falei, que já existia na ideia tupi dos índios, a terra sem males era conhecido, que era o culto que eles faziam. Então era uma terra sem mal, que aí era onde todos os seus rituais eram
processados e até profetizados dentro de pajés, dentro de pagelanças, com uma certa influência também catolicismo, do próprio catolicismo. Já tinha uma influência católica muito grande dentro disso. E aí os bantus, que foram os primeiros povos a chegarem no Brasil, foram, dentro da diáspora, foram os primeiros escravizados a chegar com a sua cultura, com o seu linguajar, com os seus instrumentos, com os seus inquices, que vieram costurando essa ideia entre o catolicismo e a ideia tupi da terra sem males que existia. Mas assim, a Umbanda foi ficar conhecida com um certo nome, que foi dado um nome somente na década agora, 1910, 1920, que teve esse nascimento, que é um mito criacional. Que quem nunca ouviu falar na ideia de 1908, 15 de novembro de 1908, o Zélio, isso é uma mentira. Aí já começa o primeiro ponto. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia. Isso foi um mito criacional para deixar a Umbanda bonita e para criar uma ideia de Umbanda completamente diversa do que ela é, de como ela tinha. Dentro dessa ideia, historicamente, em 1536, o primeiro dado histórico que existia desses cultos era conhecido como santidade. Isso em 1536. Daí vem o nome entidades. Ali tem culto à santidade, culto à entidade. Ali se faz um culto à entidade. Então o nome entidade já nasce de 1536, onde alguns povos, tanto bantus como povos brasileiros, índios brasileiros, tupis especificamente, se reuniam para praticar a cura do corpo, a cura de algum feitiço, alguma mironga, ou seja, todos esses nomes, muitas vezes, que é destinado à cura de algum mal. E era conhecido como a santidade. Daí vem o nome, a grande entidade. Então, já existia transe místico, já existia contato com planos superiores, planos inferiores, ou seja, N planos que tinham, ou seja, tinham contatos com uma série de outras divindades que eram sempre realizados através de um culto, através de um transe, sempre. Com o tempo isso foi mudando e aí é onde nasce o segundo. Que isso vai, claro, transformando com outros povos que vão chegando, com outras culturas que vão se incorporando, o próprio catolicismo, os jesuítas, uma série de coisas, é onde já muda, e aí é onde começa a nascer os famosos calunduns. Quem nunca ouviu, já até falei em algumas lives, algumas coisas sobre isso. Então, o calundum especificamente já é um pouco menos da influência indígena e uma influência muito mais forte banto, tribal, mas banto. É onde o banto ele começa a ter uma força muito mais presente, onde os inquices e a ancestralidade africana começa a se imperar com uma força muito grande. Principalmente a região da África subsaariana, que é Congo, que é Moçambique, que é Angola, ou seja, toda aquela região que é muito presente no Brasil. Na Bahia especificamente também, no Maranhão é muito grande. Ou seja, onde começa essa cultura a criar e aí começa a ter uma divisão na forma do culto, na forma do transe, na forma de realizar o trabalho mediúnico. E aí já começa essa mudança, essa alteração. Isso nós já estamos falando mais avançado, já quase 1600, já 1700, onde já começa toda essa ideia do banto ser muito forte, com essa alteração, onde antigamente na santidade, principalmente a influência do catolicismo era muito grande, porque o que existiam eram os jesuítas, sempre catequizando, isso era muito forte. E aí é onde começa toda essa força africana, essa força negra muito mais presente. No entanto, que existia uma grande calundunzeira conhecida, que era a Lúcia Pinta. É uma grande calunduzeira conhecida, como se fosse uma mãe de santo daquela época. Ela era de Minas Gerais e ela era muito conhecida. E ela começou a realizar muitas curas. E ela era banto mesmo, ela era de origem banto. E ela começou a realizar muitas curas, e começou a ficar muito, muito conhecida. No Brasil, numa época dessa. Quando começa a acontecer isso, o que acontece? Inquisição.
Nós estamos falando de uma época onde a Inquisição ainda existia. Por mais que a Igreja Católica em 1500 começou a perder a sua força, mas ainda assim a Inquisição existia. Ela não chegou a ser morta, mas ela foi levada a Portugal e ela foi proibida de voltar para o Brasil. E ela ficou exilada, presa em Portugal. Nunca mais ela conseguiu voltar para Minas Gerais. E aí, para dar um recado a esses calundunzeiros, que esse tipo de crença, esse tipo de culto negro não é bem-vindo, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente gosta. Ou seja, o catolicismo ainda se imperando muito grande, principalmente pela essa presença dos jesuítas, não só em relação aos índios, mas em relação a toda a comunidade que existia no Brasil. Logo depois começa uma prática muito mais forte, especificamente na Bahia, que aí é onde começa, principalmente com a chegada do povo iorubá. Com a chegada do povo iorubá, que aí já pega a região da Nigéria, Benin, um pouco do Daomé, onde tem o Jeje, ou seja, quando esse povo, que é muito conhecido como o próprio candomblé de Queto, especificamente, começam a chegar, começam a nascer as cabulas, ainda com uma influência banto, porque já existia, mas já começa a crescer. E por conta dessa expansão, existe uma revolta muito grande na Bahia, em Salvador especificamente, conhecida como a revolta dos malês. Quem são os malês? Os malês são os muçulmanos. Para o Iorubá, o povo muçulmano é o povo imalês, é o povo que cultua Alá. Então eles são conhecidos como povo malês. Então começou uma revolução, principalmente entre os muçulmanos que viviam, que eram escravos trazidos muçulmanos, porque eles tinham medo do que tinha acabado de acontecer no Haiti, aonde os povos tomaram conta, mataram todos os brancos, mataram todos os senhores de engenhos, mataram tudo e tomaram conta do poder. Então eles estavam com medo de que isso fosse acontecer, justamente por essa revolta dos malês que começaram a acontecer já, principalmente em Salvador. E aí eles começam a migrar. Dentro dessa migração, os dois primeiros estados que têm uma grande migração dessa cabula é principalmente o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Eles descem a região sudeste e vão da Bahia para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. E aí onde começa a se expandir principalmente toda essa visão mais do candomblé, que começa a surgir esse candomblé, que começa a nascer toda essa visão mais forte iorubá, justamente por essa revolta que os malês tiveram, ou seja, essa revolta que os muçulmanos se revoltaram, principalmente em Salvador, e fizeram uma grande revolução mesmo. O que é curioso, primeiro, de saber é que, primeiro, os nomes eram dados após. Ninguém, nós, a partir de agora, vamos fundar a santidade. Não. Santidade era o nome que as pessoas já davam. Principalmente os famosos haters que já existiam naquela época, eram contras. E alguns a favores. Então já se dava esse nome. A mesma coisa quando se criou o Calundum. As pessoas, aonde eu vou? Eu vou lá no Calundum. Cabula, a mesma coisa, eu vou lá na Cabula. O nome é dado sempre depois. O candomblé, quando nasceu, não se intitulava candomblé. Eram as pessoas que denominavam, principalmente os frequentadores e as pessoas assíduas do candomblé, eu vou no candomblé. Eu vou no candomblé. E aí se deu o nome do candomblé. A Umbanda, a mesma coisa. Então nunca ninguém, a partir de agora vamos criar. Não. O nome ele é sempre atribuído após. Isso é muito curioso saber. Nessa época, principalmente da Cabula, do Calundum, era tão forte, era tão grande, principalmente a presença dos jesuítas, dessa catequização perante os índios, que uma outra coisa curiosa de se saber, o Brasil chegou a ter um papa indígena. Claro, Roma e o Vaticano não aceitava, não reconhecia, mas os brasileiros aqui, os índios, fizeram uma votação entre eles, e eles chegaram a votar em um desses padres, desses freis, que era um índio, era um indígena, para ele ser o Papa e ele que representava todo o Brasil. Olha que curioso, uma votação que existiu aqui. Então, quer dizer, o Brasil já chegou a ter um Papa indígena, reconhecido, claro, perante todo o território nacional, mas não reconhecido, lógico, com o Vaticano. Porque o Vaticano já teve
aquelas mudanças, onde Constantinopla era uma parte e tal, aí depois foi se dividindo e tal, aí tinha o Papa que mandava aqui, o Papa que mandava lá, isso também é outro assunto, mas jamais, em momento algum, ele reconheceu esse Papa dentro do Brasil. Mas é legal saber que teve um Papa do Brasil indígena, que, tipo assim, é uma curiosidade até interessante. E daí é onde também nasce, nessa época que começa a terminar os calunduns e começa a nascer a cabula, é quando nasce também a macumba, o famoso nome na macumba, que macumba é um instrumento musical. Então esses instrumentos, eles já nascem justamente por quê? Porque era uma forma de você cultuar os orixás, os inquices, os voduns, ou seja, todas essas divindades africanas que eram reconhecidas diante do povo banto, diante do povo iorubá, diante do povo jeje, marri, savalu, ou seja, toda essa região da África de uma forma mais ampla, que tinha todo esse conhecimento disso. No entanto, que nessa época especificamente, aonde que quando eles chegam no Rio de Janeiro, para onde eles vão? Para a região do Porto, que é conhecida como a Baixa África, a África Menor, tem vários nomes, que é a região ali do Porto, que é até hoje muito conhecida. Ali foi onde nasceu praticamente quase tudo histórico que existe no Brasil hoje. Lá foi onde nasceu o samba. O samba nasceu lá, o berço do samba é lá. Justamente por quê? Porque ali é onde existia essa pequena África que eles falavam. Então ali tinha macumba, ali tinha África, ali tinha tudo. E até nasceu esse instrumento de macumba, por quê? Porque se eles tocavam apenas o atabaque, o que acontecia? A polícia vinha e acabava com tudo. Então, nesta época, não era somente o atabaque que tocava dentro desses terreiros de calunduns que tinham. Eram atabaques, era macumba, eram vários instrumentos, era trompete, eram vários instrumentos que hoje o samba faz parte, era reco-reco, era gogô, era uma série, para quem passava na rua, ouvia apenas o quê? O samba tocando. Então aqui não é um candomblé, aqui não é uma umbanda, aqui não é uma cabula, aqui não é um culto religioso. Aqui é um baile onde os negros estão se divertindo, onde os pretos, né, na verdade é preto, correto falar, onde os pretos estão se divertindo. Então, daí nasceu tudo isso que a gente conhece hoje, principalmente como não só o instrumento musical, mas todo esse conceito histórico começou a crescer, e dali que foi também se expandindo. E no começo, que eu quero também curioso saber que no começo esse nome macumba não era pejorativo. Hoje se tornou pejorativo, aquele macumbeiro ali e tal, mas antigamente não era pejorativo. Então macumba, porque era um lugar onde tocava o instrumento macumba, que era um instrumento tocado apenas pelo povo preto, que tocava esse instrumento. E esse que tocavam esses instrumentos, o povo preto especificamente que tocavam esses instrumentos, eram dentro apenas de centros e lugares religiosos. Então não importa se fosse de uma nação Queto, não importa se fosse de uma nação Jeje, de uma nação Efon, de uma nação Angola, ainda assim eram esses instrumentos que eram tocados. Claro que nessa região especificamente, o povo Yorubá estava muito forte, ainda assim o Banto também era muito forte, que eram o Jeje um pouco assim, não tanto, porque o Jeje ele foi muito mais forte na região do Maranhão, ali onde as grandes famílias chegaram ali, foram escravizadas ali as grandes famílias, e não chegaram tanto ao Rio de Janeiro. E aí lá foi não só o berço do samba, mas também foi o berço do carnaval, ali onde nasce o carnaval. As grandes composições de samba foram criadas justamente com descendentes, né, desses antigos africanos, desses antigos povos que conseguiram criar todo um grande conhecimento, uma grande cultura preta em cima disso, uma cultura negra em cima disso. E o que é curioso, que aí é onde já começa a entrar, ou seja, eu já estou situando um pouco lá atrás para a gente chegar hoje já nesse conceito da Umbanda. O que era curioso saber é que nessa época todos poderiam imaginar que apenas nessa região moravam apenas pretos, morava gente pobre, era gente miserável, era isso. Não. Tinha, claro, uma grande parcela da população, no entanto que muitas vezes é nessa época que começam também a nascer as favelas, e esse é o primeiro nome dado, favela, justamente é o nome dado, mas a elite carioca, especificamente, frequentava esses ambientes. Não somente a elite, mas poderosos.
E assim, poderosos a ponto de quem já ouviu falar do famoso presidente Dutra? Que temos uma avenida, uma rodovia chamada Dutra. O Dutra, ele levava o seu pai de santo onde é que ele fosse. Ele andava 24 horas, que era o seu feiticeiro. E ele era de um poder incrível, e o seu pai de santo era 24 horas com ele. No entanto, que qualquer fotografia, tudo dele, o pai de santo estava sempre constante com ele. Então, ou seja, não era apenas os pobres que procuravam, porque a ideia que se criou é que quem buscava religião africana era pobre, preto, era puta, que lá do cais, que lá que morava, era bandido. Não. A alta classe do Rio de Janeiro também procurava. Principalmente por quê? Porque nessa época, no finalzinho de 1800 e mais ou menos 80, foi quando o espiritismo chegou ao Brasil. Através de Allan Kardec, que muitos trouxeram, tudo chegou ao Brasil. E principalmente o império do Brasil, os imperadores que tinham, tal, a família imperial brasileira, era muito simpatizante ao espiritismo. Eles gostavam muito, eles liam muito. Só que aí a gente está falando de um espiritismo que tinha totalmente uma leitura de Madame Blavatsky, que é uma linguagem da teosofia, de fraternidade, de maçonaria, de Rosa Cruz, ou seja, que era muito forte nesse momento. Então, como eles já tinham um certo apreço a esse espiritismo, porque esse espiritismo, quando chega o espiritismo ao Brasil, e logo de cara a família imperial gosta, e aí também a gente está falando de uma época onde a capital do império era o Rio de Janeiro, não era ainda Brasília, e ali onde vivia todo o império. E teve assim uma aceitação desse espiritismo muito grande. Por quê? Porque era um espiritismo europeu, era um espiritismo branco, não era preto, não tinha uma série de coisas. E aí é onde começou, desculpa a palavra, mas aí é onde começou a merda. Por quê? Porque é quando eles começaram a querer tirar tudo que tinha de africano e de branco dentro dessa construção que estava nascendo nessa época, que era essa Umbanda, vamos dizer, que estava se tornando. E aí é onde começou totalmente essa construção, porque não eram apenas os ricos, os pobres, mas eram toda uma elite que começou a ser simpatizante dessa ideia, gostava, mas não queria frequentar um lugar. Vocês vão entender em poucas palavras. Hoje, dentro de um candomblé, você consegue enxergar isso. Imaginem no começo de 1900, você entrar num terreiro com a sua esposa e tá um monte de negros sem camisa, suados, dançando de forma extremamente sensual, sem filtro, sendo extremamente provocante através de um Exu, através de uma pombagira. Ou seja, como que você enxergava isso? Corpos suados, dançando, sem camisa, fortes, mulheres quase com os seios de fora, dançando. Como que isso é encarado? Nós estamos falando na época de um Brasil Império, final de Brasil Império, claro, mas ainda onde a capital ainda era Rio de Janeiro, onde, imagina, os bons costumes se faziam, então não. Então é daí que começa o mito criacional da Umbanda, de que um homem chamado Zélio, em 1908, funda a Umbanda para que a partir de agora esses espíritos que não eram conhecidos e não eram aceitos dentro do espiritismo possam ter um lugar para trabalhar. Isso é a maior prova de racismo que existe. E além de racismo, é a maior prova de xenofobia que possa existir. Porque quem foi que fundou a Umbanda dentro desse mito? Vocês sabem quem foi? Já devem ter ouvido falar. O caboclo das 7 encruzilhadas, do Zélio. Ou seja, é um caboclo. Que caboclo é esse? É um caboclo que traiu a sua pátria. É um caboclo que traiu todo o seu patrimônio histórico enquanto tupi, enquanto índio. E aceitou uma visão e uma imposição subserviente através de um catolicismo gigante. Então, na realidade, ele é, no meu ponto de vista, uma entidade traidora, que traiu as suas origens, que traiu a sua cor de pele,
que traiu seus ancestrais, que traiu a sua cultura. Ele traiu toda a sua ancestralidade, os seus ascendentes, justamente para criar o quê? No entanto, que uma das cartas que existe, de quando o Zélio ele é colocado em xeque em alguns momentos e tudo, e quando se coloca, existe, eu não lembro o nome agora, eu não vou me recordar, mas tem uma médium que olha para ele, para este caboclo da Sete Encruzilhadas e fala, nossa, eu vejo um resquício de batina em você. E aí ele fala assim, numa outra vida eu fui um Frei Calibri. Tipo assim, ele acaba falando, eu fui um Frei chamado Frei Calibri, que era um jesuíta, e depois na minha próxima vida eu vim como um caboclo. Então, ou seja, como assim? Afinal de contas, ele está sendo ali um caboclo ou ele está sendo ali um jesuíta novamente e está querendo jesuitar uma cultura? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a tirar tudo que era africano e negro e começaram a colocar tudo que era branco. Então essa Umbanda ela foi construída em cima dos livros de Madame Blavatsky, da sua teosofia, Fraternidade Branca Universal, foi construído em cima da ideia Rosa Cruz, que já era muito forte, da maçonaria, da cabala judaica, onde faziam as suas mandalas, e hoje em dia existe essa merda de Umbanda criando mandalas e magia. Ou seja, a Umbanda verdadeira, que era esse resquício antigo dessa santidade, que era uma visão tupi, que tinha um pouco de catolicismo, claro, mas que logo depois tomou o Calundum, virou a Cabum, depois ela foi completamente embranquiçada. A ponto de hoje não pode, tem que ser tudo cobertinho, tudo fechadinho, porque não pode um negro ali de blusa de fora, suado, dançando, se insinuando. Porque isso não, isso é um pudor, isso é pecado, isso é do mal, isso é maldade. Ou seja, isso é onde já se viu uma entidade, algo divino, algo de Deus, fazer isso. E aí, claro, nós estamos falando de 1910, 1920, onde a cartilha de etiqueta existia. Como que eu vou a um lugar religioso? E aí, o que foi acontecido? Foram tirados todas essas entidades que eram selvagens. Todas elas foram jogadas fora, foram colocadas no cesto do lixo. E aí o preto velho bom é o preto velho que tem nome português, João, José, Serafim, ou seja, nome português. O que ele tem o nome lá, Pai Zimbábue, não pode usar. É aquele preto velho que carrega o terço, que é aquele preto velho subserviente à ideia cristã, ao cristianismo, que aceita Jesus. Ele não pode falar Zamba, ele não pode falar lá, ele não pode falar Oxalá, ele tem que falar Jesus. Por quê? Porque é aquele preto velho que foi catequizado, que era o preto velho, ou seja, o escravo da casa grande. O escravo da senzala, lixo. Vem o preto velho de pé, vai embora, tem que ser velhinho. Ou seja, aquele preto velho que era da casa grande, que frequentavam as missas, que eram católicos. Por isso tem o nome de... Ou seja, é aquele preto velho que traiu a sua origem também, de uma certa forma. E aquele caboclo, por que foi escolhido o caboclo da Sete Encruzilhadas para isso? Porque na época estava muita ideia do Brasil nacionalista, que era alguém mais nacionalista do que a figura de um índio, que era a ideia que estava crescendo, o Brasil nacionalista, tudo. Então pegaram a ideia de um índio, por isso que teve, porque também teve o pai João, mas a ideia principal foi o caboclo das Sete Encruzilhadas, sendo justamente um índio, para trazer essa ideia do nacionalismo muito forte brasileiro. Mas assim, a ideia é justamente o quê? De tirar totalmente a barbárie, ou seja, a poluição espiritual negra e africana que existia em culto religioso. Vamos fazer a Umbanda o mais próximo possível do espiritismo. Vamos fazer uma Umbanda branca, não uma Umbanda, daí nasce o nome Umbanda branca. Muitos falam, não, eu sou de Umbanda branca. Não é da Umbanda branca que eu uso o branco de Oxalá. É a Umbanda branca que tirou tudo que é negro, tudo que é africano. Tudo isso foi jogado de lado, jogado no cesto do lixo porque não presta. E não existe. Por quê? Porque a elite carioca não iria aceitar isso. Não tinham livros na época, o que tinha eram jornais, principalmente o jornal de Umbanda, onde tinha um escritor chamado Lourenço Velho que escrevia muito sobre isso. E ele escrevia constantemente sobre essa ideia, sobre isso e tal. E aí, só que assim, foi se tornando lei, foi se tornando. Por quê? Porque quem escrevia nesses jornais? Era a calundozeira? Não, era elite.
que escrevia. Então, você lê no jornal todo dia, você acaba aceitando. Você acaba aceitando. Você acha, por exemplo, você acha que uma terapia... Você sempre fica nervosa quando eu chamo você. Nossa, Você acha que uma terapia constante, todos os dias, faz você mudar o seu hábito e o seu comportamento? Todo dia uma terapia? Depende. Se você todo dia praticar uma terapia, você acha que essa terapia sendo constante, diária, durante anos, vai causar uma mudança no seu comportamento, na sua atitude, ou personalidade, ou até forma de pensar? Não. Claro que sim. Não, mas é que eu tô teimosa, pai. Eu sou teimosa e eu não claro vou. que vai. Com não, certeza. Pra mim, não. Com certeza. Eu passo no psicólogo, o psicólogo às vezes fala comigo e eu... Tá, você passa 20 anos, mas imagina você fazendo uma terapia todo dia, constantemente, de manhã, de tarde e de noite. Pode ser que sim. Você aceita como se fosse uma coisa natural. Isso é o que a televisão, o rádio e o jornal faz. A novela faz isso. A novela faz isso com você constantemente. Ou seja, o jornal era o que na época era muito forte, fazia isso. E as pessoas liam esses jornais e iam aceitando essas crenças. No entanto, que todo mundo já ouviu falar do famoso Zélio. Mas alguém já ouviu falar em Tancredo da Silva Pinto? Ninguém nunca ouviu falar. Ele foi um dos maiores percursores dessa ideia da Umbanda, de criar esse conceito, mas ele trazia tudo que era negro. Foi deixado de lado. Tem mais de 30 livros escritos. Assim, mas não escrevia no jornal. Um dos praticamente responsáveis pela Umbanda é o Molocô. Foi um dos responsáveis por criar toda essa ideia. Mas por que ele foi deixado de lado? Hoje ninguém fala dele. Não existe quase conteúdo sobre ele. Porque ele era a favor da Umbanda, mas a Umbanda é negra. Então ele trazia para a Umbanda tudo que era africano. E o que não era, ele cortava. No entanto que hoje a Umbanda se tornou o quê? Tem de tudo na Umbanda. Tem de tudo. E aí, essa ideia, principalmente nesse momento, quando estava esse nacionalismo muito forte, era a ideia o quê? Também de embranquecer muito o Brasil. Que era a ideia, porque o Brasil está muito escuro, então vamos embranquecer o Brasil. Então nessa época, autoridades brasileiras iam para a Europa, para o Oriente, para algumas regiões, dando terras aqui no Brasil para as pessoas virem para cá. Assim, tanto em alguns lugares do Oriente, como em alguns lugares da Europa, dando terra para as pessoas virem para o Brasil para poder começar a embranquecer esse Estado meio que nacionalismo. No entanto que aí onde foram buscar os italianos, foram buscar os espanhóis, os portugueses, os holandeses, que aí é onde começou, logo após o fim da escravidão. Para trazer muito mais uma ideia de embranquecer. E aí se viram a grande oportunidade de criar um mito para que essa Umbanda fosse aceita. Porque as pessoas gostavam, a elite frequentava, mas não gostava dessa forma. E aí onde criou-se esse mito criacional da Umbanda, dos Zélios chegar, a entidade dele vir, o caboclo falar, a partir de agora nasce a Umbanda, a partir de agora nasce a Umbanda e não sei o que, e não sei o que, e assim nasce. Mas na verdade assim, já existia, sempre teve. Isso que foi criado. Aí eles quiseram colocar uma coisa bonita, que a Umbanda era a junção do mantra A1 do sânscrito, uma banda, que era o nome do Alabanda, que tinha toda essa região do negro e tal. Não tem nada a ver, não vem nada desse A1 do banda. Antigamente, como eu falei já no começo, era uma banda, que era da banda de lá, que eram esses povos, principalmente, que tinha, que era o pessoal da banda de lá, que fazia, da banda de lá, vou lá na Umbanda de lá. Que era, eu tô indo num lugar que é da banda de lá, que era tal, e começou esse nome em cima disso. Mas não, foi um mito tão bem construído que eles quiseram colocar, não que não existe toda essa relação, mas assim, foi um mito criacional vendido, colocados em jornais, colocados em livros, escritores, e não tinha um contraponto para falar, calma aí, não é bem por aí. Só que hoje todo mundo se sabe. Quem conhece, quem vai atrás, quem estuda, sabe que não é bem por aí, e que foi um mito criado. Então, a primeira coisa que é para se questionar é quem são esses espíritos que fazem parte. São espíritos traidores, são espíritos que romperam totalmente com tua ancestralidade, que romperam com o teu passado, que jogaram fora todo o teu patrimônio histórico, toda a tua ideia espiritual que tinha, para poder aceitar a submissão católica, para que eu conseguisse
fazer a minha fé, com que eu conseguisse rezar e fazer o meu trabalho. Ou seja, mas nós não estávamos mais num momento onde eu tinha que criar o sincretismo, onde eu tinha que no altar colocar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e embaixo do altar colocar um assentamento de Oxum, para que o Senhor olhasse lá o Senhorzinho e visse que eu estava fazendo reverências à Nossa Senhora Aparecida, mas o assentamento de Oxum estava embaixo. E aí começou a criar esse sincretismo entre os santos católicos. Mas nós estamos falando já de 1910, 1920, não tinha mais a necessidade disso. Não precisava mais disso, porque não existia mais senzala para que eu não pudesse rezar ou cultuar o meu santo, a minha divindade da forma que queria. Então, o ruim disso é por quê? Porque o que era a base de tudo isso? Vodum, Inquice e Orixá. Foi o que foi tirado. Hoje você vai numa Umbanda, você não vê Vodum, você não vê Inquice e você não vê Orixá. Você vê Gum. Mais nada. Você vê conceitos cristãos, você vê conceitos do espiritismo, você vê a ideia do sânscrito, principalmente com o hinduísmo, chakras, cores, aí começa aquelas monte de cores. Hoje a Umbanda chegou a um ponto de que se você tem signo, você é do signo tal, você é de Ogum, então você é ariano, o seu elemento é o ferro e o fogo, o seu planeta é Marte, porque é da guerra, tipo assim, meu... E as pessoas acham bonito, falam, não, que lindo, a Umbanda está evoluindo. Pô, essa evolução eu não quero. Então, distância dessa evolução. Porque essa evolução, ela está tirando o alicerce, ela está tirando toda a base de praticamente 400 anos de história de muita gente que morreu para preservar esse conhecimento dos orixás, dos voduns e dos inquices. E onde ficou isso? Na Umbanda isso não existe. No entanto, que você entra numa Umbanda, alguém está lá com uma Yansan, no Iemanjá, no Ogum, aquilo não é uma Yansan. Aquela divindade não é. Por isso que hoje a Umbanda é muito mais um culto ao Egum, a um espírito, enquanto o Candomblé é muito mais um culto à divindade, à natureza. É muito nítido quando você entra dentro de um terreiro. E aí começou a ideia de que não podia nada, era o chão que não podia, e começou a mudar, porque não pode dar comida, não pode sangue, imagina? Sabe, eram tendas, nasce o nome tendas de Umbanda, porque eram em lugares que não precisava de mato, não precisava de terra, não precisava de árvore, não precisava de nada. Pode ser num lugar alto, num salão, aí vira uma tenda, que não precisa de nada disso mais. Quem que vai chegar lá, no pleno século XIX, e ver alguém te esperando uma galinha? Não quero isso, não quero ver sangue, não quero ver te esperar uma galinha. E aí começou, tudo que é africano começou a ser tirado, ser retirado. E as pessoas aceitaram. O meu questionamento é que as pessoas foram aceitando isso, foram permitindo essa leitura da base de tudo, foram tirando tudo. É a mesma coisa alguém chegar dentro de um catolicismo e tirar a ideia de Jesus e todos os apóstolos. Como assim? A base da doutrina cristã é Jesus e seus apóstolos. A base da doutrina da Umbanda são os orixás, os inquices e os voduns. Como que eu vou tirar isso? Se eu vou tirar isso, eu tiro tudo. O que sobra? Porra nenhuma. Sobra essa merda que é criada hoje. Umbanda colorida, Umbanda de cores, com cromoterapia. Não que isso não seja bom e que seja importante, mas cada qual no seu qual. O engenheiro tem a sua função assim como o advogado. Acabou, mas cada um a sua função. Não queira trazer para a Umbanda uma coisa que não faz parte dela. Hoje existe a Umbanda carismática. Pelo amor de Deus, você chega dentro, é um culto ao Padre Marcelo Rossi, você chega lá, tem bateria, baixo, guitarra, piano, órgão, clarinete, tem tudo. Não que antigamente não existiam alguns instrumentos, como macumba, reco-reco, surdo, outros instrumentos que eram africanos. Existiam esses instrumentos, que faziam parte da cultura banto, principalmente. O próprio djembe, que é aquele atabaquezinho menorzinho, a tumbadora, tudo bem. Mas não, hoje essa Umbanda carismática, você chega, tem um louvor dentro dela. Gente, isso pra mim sabe, uma coisa assim, inadmissível. Aí me surge um homem chamado Rubens Saraceni, que já a timba era um nó, com uma Umbanda sagrada, onde ele me bota trono, guardião, anjo, mandala,
Mais branco, mais racista do que isso? Isso para mim é o ápice do racismo dentro da Umbanda. Porque isso é o branco, mas assim, é o branco ao desprezo à cultura negra. É um desprezo absoluto a isso. Desde quando magia? Gente, o folclore brasileiro é tão lindo. Eu não preciso pegar bruxo, bruxa, feiticeiro, mago. Isso é coisa do folclore celta, sabe? Do folclore da Inglaterra, que tinha todo lá o seu conhecimento legal, bonito, mas para eles, para os druidas, para os celtas, não para o Brasil. Sabe? Só que não, isso é bonito. E aí começou essa ideia de magia, essa coisa, e aí se criou. Hoje as pessoas preferem ir no cinema ver um filme de Harry Potter, mas não querem ir assistir um filme de Caipora, de Saci Pererê, Boitatá, que são folclores brasileiros, que tem a sua riqueza, ou de folclore africano, Aroni. As pessoas vão no cinema ver um Thor, que é um loiro de olhos azuis, mas não vai ver um Ogum. Só que assim, Ogum, no máximo que ele recebia era um cachorro africano como oferenda. Thor recebia sacrifício humano. Ogum não recebia sacrifício humano, mas o Thor recebia. Mas ele é ok. Por quê? Porque ele é branco, olhos azuis. Que é mais do que o próprio Jesus, que de onde ele era uma região extremamente, vamos dizer, quente. Ele não era branco de olho azul. E ele é visto como branco de olho azul. A Iemanjá é branca hoje, que é a Janaína, que é a sereia branca. Como assim? Saem pérolas da mão, que coisa linda. Saem pérolas da mão dela, tipo. É lindo. Como assim, gente? Não, a Iemanjá é negra. Filha de Olocum, irmã de Jadjê. Sabe? Teve a região de Obiocutá, no rio Ogum, onde ela é cultuada. É negra, gente. De seios fartos. Então, as filhas de Iemanjá, nessa época, quando manifestavam essa divindade, elas botavam para fora os seios, para mostrar justamente o que? A fecundidade, assim como o Exu, muitas vezes com o seu ogó na mão, que é o ogó, é o bastão que ele carrega, que é um símbolo fálico de pênis, para mostrar o que? A procriação, a fecundidade. E ele era tão potente com aquele ogó que onde ele encostava ele conseguia se teletransportar para onde quer que ele fosse e tudo. Mas assim, como que eu vou entrar num lugar e vou ver uma entidade lá segurando um pau na mão? Tipo assim, não, pelo amor de Deus, vamos dar uma coisa bonita para ele, vamos dar um cristal para ele, uma pirâmide, sabe? Não quero entrar num lugar e vou receber um passe do homem segurando um pau na mão, pelo amor de Deus, um pinto na mão desse, eu não quero isso. E assim, a leitura é tão grande que nós fomos aceitando diariamente através dos jornais, através de livros, através de alguns antropólogos mais meia boca, e aí a gente foi aceitando totalmente essa ideia. Então, Oi? Não quer? E aí, criou-se então essa ideia de que tudo isso foi criado, e a Umbanda ela foi criada para que esses espíritos renegados fossem aceitos e não mais convidados a se retirar do ambiente espírita. Oi? Como assim? Sabe? A ponto de um preto velho chegar e o preto velho for sentar na mesa, porque ele foi convidado, aí o preto velho ele é tão subserviente que ele fala, não, o preto velho senta no toco, e aí vai sentar no banquinho de madeira, porque nem na mesa ele pode sentar. Por quê? Porque escravo não sentava na mesa com o senhorzinho, o senhor feudal lá, ele não ia sentar, ele tinha... E continuou essa leitura opressora até hoje. E hoje, quando dentro de uma Umbanda surge uma divindade ou um catiço, um pouco mais nesse caso desses selvagens que são rebeldes, automaticamente são mandados embora. Vai hoje numa Umbanda dessa branca e chega um caboclo seu, um boiadeiro, e tira a camisa. Não, ele tem que estar com a camisa branca, ainda com o ponto aqui dele, que tem que ser o ponto da casa, que não sei do que, com aquela faixinha colorida, porque ele tem um cargo e uma hierarquia a seguir, para que depois ele vira, sei lá o nome do que ele vai virando. Hoje em dia criou esses nomes dessas umbandas, que tem até os nomes não sei o que de bichaba, não sei o que já que se criou, que foram seguindo. Gente, pelo amor de Deus! E essas umbandas hoje são vistas como cultos maravilhosos, como cultos perfeitos. Mas e a ancestralidade? E o patrimônio histórico, cultural? Cadê o orixá? Cadê Inquice? Cadê Vodum? Cadê o índio? Mas aquele índio selvagem
tupi, não esse índio jesuitado que aceita Jesus e fala tudo em nome de Jesus, não. Quero aquele índio que fala enrolado, que fala tupã, que faz as suas mirongas com seus chás, com seus rapés, com as suas ervas, que hoje está sendo resgatado, que hoje muitos xamânicos estão resgatando e trazendo, que sabem fazer medicina através que era a cura que foi criada. Cadê isso hoje? Não pode. Mas ele faz questão de colocar aquele cocar gigante que vai até o pé, para dizer que ele é cacique. Ele é cacique de quê? Ele é cacique de um racismo. Ele é cacique, para mim, ele é um cacique traidor, que traiu a sua tribo, traiu os seus pais, traiu o seu sangue, traiu a sua cor, traiu a sua língua, traiu tudo. E é visto como maravilhoso porque está alcançando a evolução, está perto de Jesus. Falam isso. Na evolução, na escala evolutiva, está do ladinho de Jesus lá. Está à mão direita de Deus. É assim. No entanto, que há pontos que chegam a perguntar em uma das conversas com o próprio Zélio, fala, e essas entidades que carregam punhais? Aí ele fala, não, isso vem até da briga dos malês, essa revolta dos malês, e foram eles que trouxeram esses punhais, ou seja, teve também toda essa ideia, que isso já foi mais ou menos em 1913. E aí que esse povo era conhecido como Alabanda, ou seja, a banda, sabe a banda de lá? Eles são as Alabanda, a banda de lá, a banda virou banda. Simplesmente isso, era um nome que eram dados, não que eles se intitularam. Ele simplesmente adotou um nome que já era chamado. Ele adotou um nome que já era conhecido, que as pessoas já falavam. E aí, essa Umbanda de hoje, ela é muito mais esotérica do que uma Umbanda preta, africana. Ela é totalmente esotérica. Ela perde completamente o conteúdo e a história de 500 anos praticamente de luta, de 500 anos de resistência, porque a gente está falando de quase 400 anos de negros resistindo para preservar a sua história, para preservar a sua origem, para preservar a sua África. E que hoje está sendo jogado totalmente no lixo por conta de um racismo estrutural. Hoje a Umbanda, ela é econômica, ela é social, ela é um mercado. Por quê? Porque essas pessoas fazem o quê? Cursos, saem vendendo cursos. Ou seja, ela virou o quê? Ela virou uma Umbanda capitalista branca em cima do time is money. Era isso que ela foi criado lá atrás? Não foi isso que foi criado lá atrás. E virou uma Umbanda completamente para agradar o quê? O mercado. Virou uma empresa, o culto religioso virou uma empresa para satisfazer o mercado financeiro. Ela perdeu a sua conotação religiosa, cultural, histórica, perdeu tudo isso. Tudo isso ficou. Então, na realidade, é uma construção social, racista, econômica, sociológica, com o objetivo de responder a uma elite de um momento que está reverberando até hoje. E que as pessoas elas estão continuando e estão apenas replicando e a mesma situação. Elas não param para pensar aonde ficou esse orixá, esse inquice, esse vodum, aonde ficou essa cultura desses que praticavam essas antigas, que eram conhecidos como até os quimbandeiros, que praticavam essas quimbandas, ou seja, que tinha essa ligação, que era o povo quimbanto, quicongo. E tudo isso foi deixado de lado. Então, ou seja, a ideia foi diminuir totalmente uma influência negra de práticas espirituais e mágicas que visavam a cura. E não, a cura tinha que ser tudo através de práticas brancas e não negras. Mas toda essa elite buscava onde a cura? Dentro desses negros. Dentro desses lugares que existiam o quê? Pessoas pretas. Que tinham esse conhecimento todo trazido da África e que muitas vezes foram passados de gerações em gerações e que preservavam a custo de muita dor, de muito sofrimento, de muita resistência. Então, o objetivo maior desse racismo estrutural que é criado na Umbanda é apenas as pessoas aceitarem. Por quê? Porque em qual
terreiro de Umbanda ou tenda de Umbanda que você vai que não é isso? Então você aceita como normal. Porque o terreiro em que você for vai ter isso. E você aceita como normal. Porque se em todo lugar é assim, é o correto. Se todo mundo fala o português dessa forma, por que eu vou achar que o meu português está errado? Não. A gente acaba, muitas vezes, se apoiando no todo. E todos os terreiros hoje de Umbanda, hoje quase todos, não posso dizer todos porque eu não tenho esse conhecimento. Espero que alguns não sejam. Mas a maioria desses terreiros, dessas tendas de Umbanda são hoje deste jeito. O seu sacerdote, agora não é nem mais o nome, né? Pai, zelador, o nome que era... Não, agora o nome é sacerdote. Ou seja, até o nome já muda. Ou seja, então isso não é Umbanda. Então tira esse nome, cria um nome diferente. Cria um nome novo. Isso aí não é Umbanda. Isso daí sei lá, religião espírita moderna. Sei lá. Ou religião espírita independente. Porque ali cada um vai lá, faz o seu e, desculpa a palavra, foda-se o outro do lado. Quer dizer, virou uma independência absoluta. Porque às vezes teu irmão de santo do lado está morrendo de fome, porque não tem comida em casa e você está cagando nada para isso. Você tem na sua, o que você tem? Você vai lá para atender a caridade, fazer a caridade de quem busca, mas você não faz a caridade de quem está do lado. Ou você até menospreza porque a tua roupa é mais bonita do que a do outro, porque você tem um charuto melhor do que o outro, e aí você não tem, aí você brinca. É o que virou. Ou seja, ao ponto que chegou. Por quê? Porque toda essa ideia de dinheiro e de mercado faz parte econômica. Hoje o que virou é uma religião extremamente econômica, assim, no sentido financeiro, uma empresa. Um tanto que ganha em cima de curso. Tem lugares que tem as suas lojinhas dentro do terreiro, você tem que comprar dentro do terreiro. Você não pode comprar um banho, e a entidade... Lógico, né? Para mim isso não é uma entidade. A entidade ainda manda o banho no terreiro. Ó, você tem que tomar o banho 1002, está ali no terreiro, tal. Ela não pode chegar e te dar uma erva. Assim, ela tem que te dar o banho 1002, desse, que é o banho que está ali. E é esse banho que você vai ter que tomar. Paguei R$30 sem banho. Como assim? Quer dizer, então além de ser um caboclo, uma entidade traidora da sua pátria, é uma entidade que aceita totalmente a ideia do que o pai, a mãe de santo, o sacerdote mandou. Que é aquele negócio. Ou seja, cadê o conhecimento dele? Onde fica? Onde fica? Quer falar uma coisa? Eu só ia falar que tem até terreiro que hoje em dia você tem que pagar para passar com a entidade. Exatamente. Hoje em dia tem terreiro que a consulta paga. A consulta é paga. Ou seja, é um comércio. Virou exatamente um comércio ali dentro. Tudo é pago. Tudo é pago. Até a água é pago. Porque não é que é um copinho de água gelada, você tem que pagar. Para passar com a entidade. A vela, tem que comprar a vela dele, não pode comprar a vela fora. E aí eles fazem, né, eles demoram pra caramba, aí no meio eles colocam um intervalo, aí tem a lanchonete, aí você vai lá e paga na lanchonete, tem que tomar um cafezinho e comer a coxinha, ela que é mais cara do que a coxinha do aeroporto ainda. Ou seja, vira um comércio em cima disso. Então tem de tudo, tem todas essas ramificações que foram criadas simplesmente para quê? Para, mais uma vez, empoderar totalmente a ideia da crença do racismo. Que é essa grande falácia que tinha que ter um mito bonito. E o mito criacional do Zélio é o mito mais bonito. É o mito mais aceitável, porque ele foi tão bondoso que ele criou e fundou uma nova seita religiosa para que esses espíritos desgraçados que não eram aceitos dentro fossem aceitos. E aí? E aí virou essa palhaçada até hoje. Então, perdeu-se a ideia de negro, perdeu a ideia desses rituais, onde eram rituais muito mais sérios. Todos esses rituais, sim, envolviam o sacrifício de animais. Por isso que a primeira coisa que a Umbanda foi isso. Porque não é uma coisa bonita eu chegar lá e ver uma pessoa ensanguentada, com espirrou sangue, e o que fez, não, isso é feio, isso é, sabe? Aí essas entidades não podem beber, não podem fumar. Porque imagina, eu vou chegar lá, vai estar tudo de corpo de fora, praticamente sem camisa, tudo, suado, dançando, uma dança sensual, ou uma dança mais sexy, dançando, suado, se enaltecendo partes do corpo,
bebendo, fumando, não, isso é pecado. E aí toda essa ideia da maldade, do pecado original que foi criado, que é o pudor ao próprio corpo, que o cristianismo tem como muito forte, que o corpo é uma coisa ruim, sabe, uma coisa péssima, uma coisa real, sabe, o sexo é ruim, então foi tirado. A ideia do sexo também, a ideia do Exu, quando chegou, que é o povo Yorubá. É igual hoje. E aí também dentro dessas denominações você vê, e você escuta hoje mesmo, escuta um absurdo de falar que somente a Quimbanda também só mexe com Exus, com coisa do tipo, e eles fazem Exu e pombagira na cabeça dos outros, sabe? Olha o ponto que chega, que já essa Quimbanda já é uma denominação, que a Quimbanda verdadeira, do povo quimbundo, no Brasil, não sei se existe. É o quê? É um povo da Umbanda que só gostava de trabalhar com Exu, foi pro lado da esquerda, desses irmãos da esquerda, e falou, não, agora a gente é quimbandeiro, porque a gente só mexe com esquerda e com Exu. Já começa que não existe Exu na cabeça de ninguém. O que existe é Vodum, que é o Jeje que faz. Nunca vi Queto colocar Exu na cabeça de ninguém. Da minha tradição não coloca. Se colocam por aí, não sou eu para dizer se está certo ou errado. Falo dentro da minha tradição, da minha família. Para mim o que se coloca na cabeça é um Vodum. Porque o Jeje tem esse conhecimento para se colocar um Vodum, que não é um Exu. Exu é Yorubá. Exu é Queto. Exu é Fon. Diferente. Então, se colocam, é um Vodum, também não é um Exu. Quer dizer, já existe também essa mudança, que poucos conhecem dessa forma. É a minha forma de entender, é a minha expressão. Não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado para os outros. Mas simplesmente é a minha opinião e a forma que eu gosto de impor, principalmente. Porque você pode não concordar, você tem o direito de respeitar. Agora, tente ir atrás, procure principalmente sobre o Tancredo da Silva Pinto, vão atrás, conheçam sobre a história. Assim, lógico, os livros dele são caros, tem livros que eu já vi sendo vendido por 10 mil reais, assim, que são livros esgotados. E assim, no livro também não vai ter tanto conhecimento, muito era de jornal. Às vezes todo conhecimento, principalmente o Monocô, você encontra muito mais em jornal do que nos livros dele. Mas mostra e traz toda essa ideia como um contraponto a esse mito criacional que nasceu em Niterói, em 15 de novembro de 1908, com o Zélio, Então, quer dizer, traz essa ideia dessa Umbanda branca, que na realidade do branco não é da cor, e sim dessa branquitude que eles querem colocar, ou seja, em cima de uma religião que é de origem negra, é de origem africana. Você não tem como embranquecer uma coisa que na sua essência é africana. Você não tem como colocar conceitos orientais, europeus, ou seja, em cima de uma crença que é totalmente africana. Cada qual no seu lugar. Assim, gosto dessas outras, admiro muito, principalmente, ideias indianas, admiro bastante, sabe? Todo mundo sabe, aqui na minha sala tem uma imagem de Ganesha, gosto de Ganesha, faço mantras, mas assim, não dentro de uma roça de candomblé. Cada qual no seu lugar. Eu sei a diferença e aonde cada um é importante, porque eu acredito que o conhecimento está em todo lugar. Mas é a mesma coisa eu estar conversando com uma pessoa que fala inglês e eu trago o alemão e começo a falar em alemão com uma pessoa. Ela não vai entender. Alemão que eu falo com alemão, inglês eu falo com inglês, italiano eu falo com italiano, espanhol eu falo com espanhol. Pronto. Cada qual no seu qual. Agora, para que misturar? Que é o que aconteceu. Hoje a Umbanda é uma colcha de retalhos. Ela perdeu a sua própria identidade justamente por essa introdução desse N segmentos que foram colocados através de xamanismo, de celta, de hindu, de chakra, disso, daquilo, cromoterapia, de não sei do que, de psicografia, de espiritismo, de catolicismo, de cristão, de não sei do que, de oriental, de Buda, que ela tem tanta coisa, Oriente, é cigana, ela é tão, sabe, uma colcha de retalhos tão grande que ela perdeu a identidade. E a mesma coisa, a base é água. 20 segundos. Bom, gente, está acabando, tem 20 segundos para acabar, mas a base é água. Se eu vou lá e coloco refrigerante, Coca-Cola, café, vinho, eu não sinto gosto de nada. Essa é a ideia. Bom, gente, então por hoje é só. Consegui falar tudo que eu queria, não me